Então, vamos dar o seguimento aqui, temos uma palestra já, a gente pode seguir para a próxima palestrante? Uhum. Então, olha, vou apresentar primeiro o currículo dela para vocês. Já posso apresentar? Tá valendo tudo? Pode, tá valendo. Então, olha, ela é psicóloga clínica, analista do comportamento, acreditada pela Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, né, a BPMC, preceptora de estágio em Psicologia Clínica, Analítico Comportamental e Cognitivo Comportamental na Universidade Maurício de Nassau, em Belém. Ela é membro do grupo de pesquisa em Criatividade, Inovação, Cognição e Comportamento, o nosso CRIACOM, e é graduada em Psicologia e mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará. E, ao longo de sua formação acadêmica, desenvolveu pesquisas na área de controle aversivo, controle de estímulo, bem-estar animal e insight, entre outras que eu sei, né? E eu estou falando aqui de ninguém menos que a Rubilene, que está aqui, que vai falar de uma palestra bem interessante também, né? Que é sobrevivência econômica e flexibilidade criativa, né? Nós vai trazer agora para o micro o que a gente estava falando no macro, né? E um negócio que é fundamental nesse momento, que foi um grande problema que a gente teve para enfrentar. Então, vai lá, Rubilene, quero muito te ouvir, um prazer ter você aqui no nosso evento, e é com você. Obrigada, Hernando. Eu fiz essa sacanagem de jogar o host no colo dele inesperadamente, agora, de propósito, para deixar ele realmente numa saia justa. Porém, eu sei que o Hernando tem repertório para contornar a saia justa e resolver esse probleminha que eu acabei criando para ele agora, né? Por que eu fiz isso? A minha palestra vai tocar em alguns pontos um pouco diferentes do que o Hernando trouxe para a gente. Como ele disse, ele trouxe uma coisa mais ampla, eu vou para uma coisa mais micro. Uma coisinha que ele mencionou lá no início da palestra dele, ele falou sobre as possíveis reações diante de uma situação problema, né? Que você tem as tentativas de resolver o problema, por tentativa e erro, por insight, tem o freezing, onde você não responde nada e paralisa, e tem as respostas de fuga do problema, né? Eu não sei o que fazer agora com isso, então eu vou fazer outra coisa e não vou ficar aqui diante desse problema tentando resolver. O que eu quero falar agora nessa palestra é refletir um pouco sobre a fuga, não como fuga do problema, mas a fuga enquanto resolução de um problema. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, sobrevivência financeira e flexibilidade criativa. Eu estou aqui supondo que a pandemia ela é uma situação bastante aversiva, de diferentes formas em relação ao comportamento das pessoas na sociedade. A minha história com a criatividade, com essa linha de pesquisa em criatividade, o meu primeiro contato foi logo no início da graduação, quando eu fui ser voluntária no laboratório, professor Marcos, junto com o Hernando. A gente era voluntário de uma aluna de mestrado, a Grace, que ela estava realizando uma pesquisa, cuja pergunta de pesquisa dela era: é possível você produzir resolução de problemas através de contingências aversivas? Era algo assim a pergunta de pesquisa dela, que seria, a princípio, o projeto dela de mestrado, no qual eu fiz parte como voluntária. A gente enfrentou diversos desafios metodológicos para conseguir elaborar uma contingência aversiva, né, criar um experimento com ratos, para que a gente tivesse uma contingência aversiva que se configurasse numa situação problema que fosse resolvida com uma resposta de fuga. A gente tentou diversos tipos de estímulos, a gente tentou o jato de ar quente, que é um estímulo utilizado nas pesquisas de controle aversivo do laboratório da UFPA. Tentamos o uso de choque, tentamos o uso de sons. Não lembro se a gente tentou outro estímulo, mas, no fim das contas, a dificuldade metodológica se revelou tão grande que a Grace acabou precisando mudar o projeto dela e desistiu de trabalhar com contingências aversivas. Então, a dissertação dela acabou sendo um reforço positivo, como a maioria dos estudos em análise do comportamento sobre recombinação de repertório. De lá para cá, essa pergunta ficou em aberto por muito tempo,
né, justamente pelo desafio metodológico que se revelou ser. A pergunta sempre foi muito válida. Talvez outras pessoas, né, já tivessem tentado resolver essa questão, como o Hernando falou, né, com tanta gente no mundo e tanta variabilidade, sempre tem alguém que já tentou fazer. Assim como naquela época, em 2004, a gente tentou responder essa pergunta e ficou pelo meio do caminho e nada foi produzido, e como nada foi produzido, ninguém sabia, né, a não ser nós mesmos que a gente tentou resolver isso, talvez outros pesquisadores já tivessem tentado resolver essa pergunta, né, de investigar qual é o papel das contingências aversivas na produção de respostas criativas. Então, quando eu fui para o doutorado com o Marcos, e eu vinha, durante o período, né, depois desse voluntariado, eu acabei indo trabalhar com contingências aversivas, depois eu fui trabalhar com controle de estímulos, com macacos, mas eu sempre acompanhei, mesmo que à distância, os estudos de criatividade. O Hernando retomou, né, já no mestrado, essa área, e tem uma vastíssima produção sobre criatividade, resolução de problemas. E aí eu voltei no doutorado e resolvi resgatar e fazer uma nova tentativa em relação a essa pergunta de pesquisa, que considero bastante importante, né? Se a gente parar para pensar que dos processos básicos comportamentais, 3/4 dos processos são contingências aversivas, né? Somente o reforço positivo não é considerado, teoricamente, a princípio, como sendo também uma contingência aversiva. Os dois tipos de punição e o reforço negativo são contingências aversivas. Então, boa parte do que a gente faz ou deixa de fazer é controlado por contingências aversivas. Então, em que medida as contingências aversivas também são responsáveis pela produção de criatividade? Então, no doutorado, eu fiz um experimento, né, voltado para isso, para tentar responder essa pergunta. Então, deixa eu avançar aqui. Então, nos estudos de recombinação de repertório por reforço positivo, como é que geralmente isso é feito? A gente treina separadamente, individualmente, um conjunto, pode ser 2, 3, 4 respostas. São sessões feitas em dias diferentes, são treinos que têm estímulos diferentes, controlando. Geralmente se usa o mesmo reforço, né? Em pesquisa animal, a gente usa geralmente ou comida ou água como estímulo reforçador. Então, a gente treina essas habilidades em separado, e aí a gente cria uma situação de teste, na qual o sujeito precisa emitir essas respostas que ele aprendeu separadamente, só que dessa forma elas têm que ser emitidas de uma sequência, de forma que isso leve à liberação do reforço positivo. Quando a gente tenta fazer esse arranjo para o reforço negativo, a gente faz também o treino em separado de cada resposta, só que a gente usa um estímulo aversivo e treina essas respostas como fuga desse estímulo aversivo. Uma vez que os sujeitos emitem as respostas, o estímulo aversivo que já está presente antes da emissão da resposta é interrompido, e com isso tem-se o reforço negativo. E na situação de teste, o estímulo aversivo é apresentado e você tem um arranjo no qual o sujeito precisa emitir as respostas que ele aprendeu separadamente de uma forma recombinada em uma certa sequência específica para que isso leve à remoção do estímulo aversivo. E com isso, essa resposta criativa, né, que é a recombinação do repertório em uma certa sequência, ela se torna uma resposta de fuga do estímulo aversivo. Então, a pandemia, eu estou considerando aqui que ela é um macroevento aversivo. Existem várias possibilidades da gente pensar de eventos, situações que podem ser consideradas aversivas. Eu listei aqui possíveis eventos que a gente poderia chamar de perda de reforçadores, que é algo aversivo. Por exemplo, a perda de contato físico social. O contato social
seja ele pela comunicação, pelo contato visual, pelo contato tátil, pelo afeto, pelo sexo. Tudo isso é contato físico social. E tudo isso é um elemento importantíssimo do nosso convívio, e tudo isso é reforço primário, inclusive. E é um dos mais poderosos reforçadores que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso convívio. E, de repente, a gente se viu numa situação onde a gente teve uma grande perda em relação a isso. Como o Hernando estava falando anteriormente, né, tem muita diversidade, tem muita variabilidade. Cada pessoa vive uma realidade distinta. Então, algumas pessoas que fizeram distanciamento social, elas ficaram em casa e elas tinham outras pessoas com quem conviver, pessoas que têm um relacionamento, né, que são casadas ou que moram com seu parceiro, com a sua parceira, continuaram ali coabitando, tiveram talvez menos perdas em termos de contato físico, mas muitas pessoas moram sozinhas, né, e não puderam sair de casa e não puderam ver essas outras pessoas, ficaram ali no contato só pela internet, pelo WhatsApp, por videochamada, mas passaram muito tempo sem poder ver, sem estar na presença de outra pessoa. Nós tivemos também a perda da liberdade de ir e vir. Isso é algo extremamente aversivo. Inclusive, a perda da liberdade de ir e vir, ela costuma ser usada como punição. O que é você ir para a cadeia? É tirado de você a liberdade de ir e vir. Você fica confinado como sendo uma penitência por algo que você fez e que a sociedade desaprova, que é considerado crime. Então, diante de uma pandemia, você ter que ficar em casa e não poder sair para fazer absolutamente nada, como aconteceu nos períodos em que a gente teve lockdown, que realmente só saía de casa, só podia sair de casa quem fosse linha de frente da atuação de saúde, quem trabalhasse com serviço essencial, que não poderia ficar sempre em casa e tinha que sair para o trabalho. Mas houve um grande controle ali, várias restrições. Então, as pessoas que não estavam, digamos, a priori autorizadas a circular pela rua, elas foram privadas da sua liberdade de ir e vir. Então, elas foram privadas, inclusive, sem ter culpa disso. Não foi algo contingente, foi algo não contingente, foi algo arbitrário, foi algo incontrolável, foi algo imprevisível. Isso é uma característica da pandemia. Nós não estávamos no controle disso, ela se disseminou, afetou as nossas vidas e nós não tínhamos controle sobre a pandemia, sobre ela acontecer ou não, sobre as medidas que foram tomadas para tentar diminuir a situação. Nenhum controle, nenhuma previsibilidade, logo quando isso começou a acontecer. Com o passar do tempo, como se foi avaliando como era que estava se desenvolvendo a pandemia, o afrouxamento das medidas de segurança, com o passar do tempo, se tornou talvez um pouco mais previsível, um pouco mais controlável. A gente teve também que lidar com a perda de ocupação. Então, as aulas foram suspensas, muitas atividades de trabalho foram suspensas, algumas migraram para atividades em casa, o ensino remoto, o home office, o teletrabalho, mas muitas pessoas não tinham a opção de migrar as suas atividades principais, a sua ocupação, seja ela o trabalho, seja ela o estudo, para esse cenário dentro de casa, seja porque não tinha infraestrutura de internet, que é o veículo pelo qual foi possível a gente fazer essas adaptações, seja porque a natureza da sua ocupação ela não acontece por essa via. Alguém que trabalha com vendas na rua, venda de comida, venda de lanche, venda de utilitários, essas pessoas não tinham como ir para casa, a princípio, e continuar vendendo, por exemplo. Nós tivemos a perda de lazer. É muito diferente você ficar, por exemplo, trancado em casa, se você mora numa casa que é espaçosa, que é confortável, que você tem espaço para você, que você tem acesso à televisão, à internet, a serviços de streaming, você tem, sei lá, uma piscina, você tem um quintal grande, você tem
outras pessoas com quem interagir, você tem um cachorro, você tem um gato, e você ser uma pessoa que você mora num kitnet que mal entra a luz do sol, né? Então, muitas pessoas tiveram a opção de ter outras atividades de lazer que não as atividades externas, porém, muitas pessoas perderam por completo, porque a sua atividade de lazer era principalmente fora de casa, porque dentro de casa não há espaço ou não há estrutura para você ter alternativas de lazer para executar nesse ambiente fechado e restrito e limitado. Nós tivemos também as perdas financeiras, né? Muitas empresas fecharam as portas, muitas pessoas foram mandadas embora, muitas pessoas não conseguiram modificar a sua modalidade de trabalho e perderam aí a sua fonte de renda, né? Tanto que foi preciso haver uma política para poder compensar isso, né? Com a vinda do auxílio emergencial, que foi extremamente necessário para a manutenção das despesas básicas das pessoas que ficaram à mercê da situação, porque tiveram perdas financeiras que não eram, a princípio, contornáveis, né, em virtude do cenário. Tivemos também lidar, isso, né, talvez todos esses elementos são aversivos, todos esses elementos são aversivos em diferentes medidas para cada pessoa, dependendo da condição que ela vive, dependendo da história dela, mas com certeza algo muito grave da situação, que é uma situação de saúde, né, a pandemia, a princípio, a primeira coisa que ela afeta é a saúde, ter a perda da saúde física e mental. A COVID, ela se manifesta de diferentes formas em cada organismo, não são apenas as pessoas do grupo de risco que tiveram a sua saúde debilitada, chegaram até a via óbito, pessoas que não eram consideradas do grupo de risco, e além das pessoas passarem por isso, as pessoas que sobreviveram, né, que contraíram, desenvolveram a doença e sobreviveram, muitas passaram por uma situação de debilidade física muito grande, de ficar internada em UTI e de ter um longo processo de recuperação, né, perda de olfato, perda de paladar, todo o quadro sintomático bastante variado que a COVID apresentou. E a gente está vendo agora também as sequelas para o organismo, né, pessoas que tiveram redução da capacidade pulmonar, pessoas que apresentaram alguns problemas em outros sistemas do corpo e que agora a gente está vendo e acompanhando quais são as sequelas que foram desenvolvidas pelas pessoas que tiveram COVID, tiveram a remissão, já testam negativo para a doença, mas desenvolveram outros problemas em virtude do quadro da COVID. E o que a gente vem discutindo também ao longo dos outros 2 sábados aqui na JAC, os problemas em relação à saúde mental, os grandes prejuízos em relação à saúde mental em virtude de todas essas perdas, né? Você perde a sua vida, né? A sua rotina, a sua ocupação, a sua renda, as pessoas importantes para você. E você perde não só no sentido de não poder estar com elas, de não poder desfrutar da companhia delas, mas você perde também pessoas para o óbito. A gente teve um número elevadíssimo de óbitos diariamente, né? Então, muitas pessoas perderam pessoas para a COVID também. E muitas não tiveram a oportunidade, inclusive, de vivenciar o luto de uma forma humanizada, que normalmente seria possível. Muitas pessoas não tiveram a possibilidade de seguir com o seu protocolo funerário que gostaria de seguir, não pôde ter velório, não pôde ter nada, mal teve contato, mal viu, mal soube o que aconteceu. Então, é uma sequência muito grande de perdas que foram acarretadas pela pandemia. Além dessas perdas, né, a gente teve também a adição ou aumento de eventos aversivos. Uma coisa que no começo era muito aversiva e para mim era bastante aversivo no começo, tanto que eu parei de assistir notícia e eu recomendava para as pessoas que estavam angustiadas com isso também parassem de assistir as notícias. Era muito alarmante ver os números subindo, os números de casos, os números de óbitos, vendo
tudo sendo fechado, tudo sendo interrompido, as pessoas não tendo nenhuma expectativa de quando poderiam voltar à sua rotina. Então, ser bombardeado dia e noite, todos os dias, com essas notícias, é extremamente aversivo. A gente também teve... Desculpe. A gente já abordou também, no outro dia, o confinamento e as relações sociais domésticas. Para algumas pessoas, o fato de estar acompanhado da família, nesse processo de lockdown e tal, foi uma coisa positiva, porque não ficaram totalmente sozinhas. Mas para algumas pessoas que já tinham diversos conflitos com as pessoas com quem vive, seja família, seja cônjuge, enfim, a situação de confinamento agravou, né, no sentido de que essas relações, esse convívio se tornou permanente. Então, você não tinha mais a oportunidade de, eu tenho um conflito aqui, mas aí eu vou para o trabalho, eu vou para a faculdade, eu vou para a escola, e passo o meu dia para lá e minimiza o contato com a pessoa para evitar os conflitos. Na situação da pandemia, no confinamento, na quarentena, a gente teve a elevação desses atritos entre essas pessoas que já era existente. O colapso dos serviços de saúde. A gente tem a estatística dos óbitos em decorrência da Covid, de pessoas que foram infectadas pela Covid e que vieram a óbito pelas complicações que a doença provoca. Contudo, o colapso do serviço de saúde também acarreta em não dar conta de atender as outras demandas. Né? As outras demandas de saúde elas já estavam presentes e elas continuaram acontecendo. As pessoas não deixaram de ter outras doenças infecciosas, não deixaram de ter problemas no coração, problemas respiratórios, não deixaram de sofrer acidentes. Então, o fato de você não ter mais aquele serviço de saúde, que talvez o atendimento já não tivesse uma capacidade para atender adequadamente as demandas, nesse momento do pico da doença no Brasil, aí que você chegar, né, numa unidade de atendimento, de pronto-socorro, você se deparar com aquele monte de gente ali querendo atendimento, muita gente às vezes sem máscara, né? Você está ali por uma questão que nem é da Covid, mas você chega para ter um atendimento de saúde e você se depara com uma aglomeração de pessoas que possivelmente estão infectadas. Então você se expõe ao risco em virtude de outras questões. Um outro problema de natureza social, né, que a gente observou também nas notícias acontecer, as agressões a profissionais de saúde e a pessoas sem máscara. Né? Houve um momento em que os ânimos estavam muito inflamados, né? Quando os números das doenças começou realmente os números de casos começou a disparar, a aumentar, né, exponencialmente a cada dia, e as pessoas começaram a ficar apavoradas, né? Muita gente não tinha realmente como não sair de casa, precisava continuar trabalhando, e as pessoas passaram a querer se proteger a todo custo, né? Não apenas com aquilo que estava sendo instruído em termos de medidas higiênicas, de distanciamento, mas começaram também a repelir as pessoas que eram consideradas potenciais riscos de disseminação. Né? Por exemplo, os profissionais de saúde, de alguma forma paramentados, que dava para identificar, foram agredidos como se, por serem profissionais de saúde, fossem vetores da doença, e as pessoas sem máscara. Então, isso aqui são apenas algumas coisas, né, de como a pandemia pode ter gerado acrescentado diversos eventos que podem ser ditos aversivos, e também a remoção de diversos reforçadores, né, que também tem o seu caráter aversivo. Então, como é que isso se relaciona com a criatividade? Né? Eu estou falando aqui, eu dei um panorama mais geral, em termos de caracterizar a pandemia enquanto algo aversivo.
Mas o que eu quero focar aqui com vocês é em relação às atividades ocupacionais, né, de trabalho, que é o trabalho que gera a renda. Né? O trabalho é o que garante a nossa sobrevivência financeira para a maioria de nós. Claro que não somente o trabalho. Existem diversas formas de se ter rendas passivas, mas principalmente o grosso de nós, o grosso da população, depende do seu trabalho para ter uma renda e para garantir a sua sobrevivência. Então, eu trouxe aqui essa concepção do Domenico De Masi, que é um sociólogo italiano. Ele é bastante conhecido aqui no Brasil também, e há algumas décadas ele vem fazendo uma discussão de uma concepção de trabalho que é um pouco diferente do modelo vigente principal de trabalho. Né? Ele diz que o trabalho ele deve ser o trabalho, para ele ser algo criativo, que é o que ele chama de ócio criativo, o trabalho ele é indissociável do estudo e do lazer. Essas três coisas elas precisam funcionar de forma integrada. Ou seja, o trabalho ele precisa estar interligado a todos os aspectos da nossa vida, não apenas enquanto um período do dia onde eu tenho um conjunto de tarefas a executar, para que eu receba uma remuneração mais adiante por isso, e aí, a partir dessa remuneração, eu vou, no tempo que sobrar, procurar outras coisas para fazer, por exemplo, estudar ou me dedicar a atividades de lazer. O Domênico coloca que esse formato segmentado acaba não dando muito espaço para que a criatividade seja uma aliada ao trabalho, e que a gente precisa integrar essas três coisas. Então, a noção que ele tem, né, e ele sempre fez projeções para o futuro de como que o trabalho funcionaria no futuro em virtude dos novos tempos, né, da dinâmica das demandas da sociedade e da forma como a oferta de produtos e serviços tem se modificado ao longo dos anos, em especial com a tecnologia da informação, o desenvolvimento, né, da internet de banda larga, e que hoje a comunicação online ela é uma realidade, e ele sempre foi, não de agora, mas desde sempre, um ferrenho defensor do home office, né, e agora também do teletrabalho, porque ele entende que se você só ocupa o seu tempo focado no trabalho, você não tem muita fonte de variabilidade. Né? E a variabilidade, o contato com diversos ambientes, com diversas situações, que não apenas aquelas específicas referentes ao trabalho, isso é importantíssimo para que o ócio criativo, para que a criatividade, ela surja ali no ambiente de trabalho. E o que isso tem a ver com a pandemia e com o cenário que a gente está vivendo agora? Né? O Epstein, né, que é o pesquisador americano, que lá na década de 80 ele começou a estudar a resolução de problemas, né, ele começou a estudar o insight, né, o insight lá dos psicólogos da Gestalt, dos estudos experimentais com macacos. Ele replicou isso com pombos, né, a tentativa de mostrar uma perspectiva analítica comportamental de como acontece a recombinação de repertórios e o que seria esse insight, né, que é a resolução de um problema, que é aquilo que eu apresentei lá no começo para vocês, esse formato. Você treinar, você dá uma história, né, de treinamento de certas habilidades e depois você dá uma situação de teste onde você recombina tudo, e isso seria um insight, seria uma resolução de problemas do tipo insight. Né, porque é um encadeamento de respostas que nunca foi treinado anteriormente. E ele emerge enquanto uma resposta que resolve uma situação, problema que é nova na vida desse sujeito. Então, ele fala sobre a geratividade do comportamento criativo. Então, ele fala que para você ter um perfil onde você consiga emitir respostas criativas,
você precisa de alguns elementos, você precisa de pré-requisitos para que isso aconteça. Então, ele fala aqui em capturar ideias. O que são capturar ideias? Quando você está trabalhando, você, enquanto conhecedor do seu trabalho, você pode ter várias ideias sobre como melhorar a qualidade do seu trabalho, como melhorar a qualidade do seu produto, melhorar a qualidade do seu serviço. Isso você sendo um trabalhador de qualquer setor dentro daquele seu trabalho, dentro daquele serviço, daquele produto. No entanto, para você desenvolver essas ideias, você precisa de tempo para isso. E muitas vezes o formato do trabalho não te permite ter esse desenvolvimento. Então, um trabalho que seja flexível é mais propenso a você ter essa oportunidade de capturar e desenvolver ideias. Ele fala também em procurar desafios. O desafio a gente pode entender aqui como as situações problema, onde você tem algo que, não sei, nunca foi feito por você, ou nunca foi feito naquele ambiente onde você se insere, e que você precisa recombinar as coisas que você já sabe, que você já conhece, que você já faz, de uma forma a solucionar esses desafios. E ele fala um elemento muito importante, que é variar o ambiente físico e social. Inevitavelmente, vem da variabilidade, né? A criatividade, ela está diretamente interligada com a variabilidade. Para você ser capaz de resolver problemas, você precisa ter diversos comportamentos no seu repertório. Para você ampliar essa variedade de comportamentos, é preciso que haja variedade no seu ambiente, né? Que haja variedade de estímulos, tanto de estímulos discriminativos quanto de estímulos reforçadores, punidores, que modelem o seu comportamento de forma a ele ser variável, a ele ser amplo. E o aprender algo novo, né? Que aí a gente faz esse casamento com a ideia de estudo do Domênico. Então, o lazer, o estudo, eles são formas de você adquirir comportamento novo, de você variar o ambiente físico e social, de você criar situações de desafio e de você ter flexibilidade no seu tempo, na ocupação do seu tempo, para você capturar novas ideias. E isso, né, para o Epstein, são os pilares de produção, de geratividade, de comportamento criativo. Então, aqui enfocando na variabilidade do comportamento, né? Capturar ideias. O horário flexível pode ser algo que facilite a captura de ideias. A mudança de rotina, né? De você sair do seu ambiente, a sua zona de conforto, daquilo que você já faz, e isso é muito importante em relação à pandemia, porque a gente, na verdade, a pandemia a gente pode chamar de um tipo de desafio, né? Onde a gente foi forçado a mudar a nossa rotina. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de migrar, né, de modalidade, de sair do seu trabalho físico e migrar para uma modalidade de trabalho que é remoto, né, seja o home office ou o teletrabalho. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de migrar, porque o seu trabalho não era migrável. Então, elas precisaram encontrar uma outra fonte de renda de uma outra coisa. Por exemplo, eu lembro que no começo da pandemia, aqui em Belém, onde eu moro, a gente tem muitas pessoas que trabalham como vendedores ambulantes, tanto nas ruas, nas calçadas, quanto também dentro dos ônibus. Eles vendem, geralmente, bombons, vendem acessórios para celular. Na época mais quente, aqui no ônibus, a gente vê muita venda de picolé, a gente vê muita venda de água. Tem diversos produtos, né, que essas pessoas, de certa forma, se especializam em ter aquele nicho e vender esses produtos e tiram a sua subsistência daí. E quando as pessoas pararam, houve a redução, né, da circulação das pessoas, houve perdas financeiras, que as pessoas passaram a economizar mais, porque não podiam ter muitos gastos. Eu vi essas pessoas rapidamente mudando o tipo de produto. Então, eu comecei a ver gente vendendo máscara para todo lado. Elas precisaram encontrar qual é a demanda, né? Qual é a demanda da sociedade agora, qual é o produto que a sociedade precisa agora. E o que a gente viu foi um surgimento de diversos tipos de diferentes produtos.
né? As máscaras, que é algo que todo mundo precisa usar, e em muitos momentos foi e ainda é considerado obrigatório o uso de máscara. O álcool em gel, que sumiu das prateleiras e depois começou a surgir porque a produção aumentou, né? E a gente hoje vai em diversos lugares, no supermercado, ou numa clínica, ou, né, para quem já voltou a trabalhar, já voltou a estudar, sempre tem lá na porta um acessório. Eu não sei nem que nome tem aquilo, que nome dá para aquilo, mas é um acessório onde você tem um álcool em gel, você pisa, né, para você não tocar, você pisa e sai uma gota de álcool em gel na sua mão para você higienizar. Isso não era uma coisa que tinha por aí, né? Também foi instalado nas paredes aqueles dispensers de álcool em gel, que já eram comuns, por exemplo, em ambiente hospitalar, né? Eu já vi em hospitais você ter aqueles dispensers espalhados pelos corredores que um médico, um enfermeiro, outras pessoas podem ir lá e usar e higienizar a sua mão. E hoje a gente vê em outros ambientes esses produtos. Então, a pandemia ela gerou diversas novas demandas, né, de diversos produtos e diversos serviços que antes ou não existiam ou não havia público para consumir essas coisas. Então, variar o ambiente físico-social, o contato remoto. Nesse momento da pandemia, que a gente se viu apenas uma via de contato, digamos, né, que é a via do contato social remota, quantos de nós será que no momento de não ter nada que fazer, porque normalmente estaria, né, saindo, encontrando os amigos, fazendo alguma atividade de lazer, foi retomar aquele contato com pessoas que não falava há muito tempo, né? Viu o stories de alguém que você não falava há muito tempo no Instagram, vai lá, comenta, conversa. Que possibilidades de ambiente a gente pôde encontrar nesse contato remoto, de encontrar pessoas, saber o que elas estão fazendo da vida, saber o que você pode fazer em colaboração com outras pessoas. O aprender algo novo, acho que esse ficou até em excesso nesse momento da pandemia. O que teve de curso, de live, de JAT online, né, de acesso gratuito online ao conhecimento, a gente teve uma enxurrada disso, de oportunidades para a gente aprender coisas novas. Não apenas dessas coisas pré-formatadas, né, para você assistir passivamente, mas de você buscar também, de você buscar, sei lá, aprender receitas e cozinhar coisas, aprender coisas sobre jardinagem, começar a ter plantas, cuidar de plantas em casa, né, diversas vertentes de conhecimento, até mesmo exercitar a leitura, que talvez você tivesse aí por questão de falta de tempo, acumulado várias leituras, você pode botar adiante. E o acesso a novos reforçadores, né? Eu fico pensando, a depender da situação que você vive, quantos reforçadores são possíveis você encontrar, né? Para alguém que tinha uma rotina de trabalho muito pesada e que passava a maior parte do tempo fora de casa, que reforçadores essa pessoa pôde encontrar no usufruto do lar, né? Ao estar em casa, ter tempo para ficar em casa e conseguir aproveitar, né? Quantas vezes a gente paga serviço de streaming e nem tem tempo por causa do trabalho para assistir tudo que gostaria? Mais tempo para o descanso. Acho que uma coisa importante, especialmente para quem vive nas cidades, nas capitais, nas cidades de grande porte, a gente tem sempre um problema muito grande com o trânsito. A gente perde muito do nosso tempo produtivo simplesmente presos no trânsito, seja no transporte particular, seja no transporte público. E nesse momento que a gente migrou para dentro de casa, eu acredito que uma boa diferença foi a gente não perder mais aquele tempo de ida e vinda no trânsito. O que a gente pode fazer com esse tempo? Pode descansar mais, pode dedicar a outra atividade, pode dedicar ao estudo, pode dedicar ao lazer, né? Que janela de tempo se abriu em virtude de você não estar mais se deslocando para o seu trabalho, para o seu estudo. E as novas demandas de produtos e serviços, né? Acho que me chamou muito a atenção no momento que a gente se deparou com essa situação de colapso da saúde, realmente. Eu vi que teve várias universidades que montaram uma força-tarefa
para desenvolver ventiladores pulmonares de baixo custo, né? Porque o custo, a demanda desses ventiladores não era tão grande assim normalmente. E o custo desses ventiladores normalmente é muito alto. E tinha o suficiente para aquela demanda que era a demanda normal, digamos assim. Com a Covid, a demanda subiu absurdamente, não se tinha a quantidade de produtos, né, de ventiladores pulmonares disponíveis, e o preço desses ventiladores era enorme, né? Então, as universidades, em virtude desse cenário, isso criou-se uma demanda onde a gente produziu uma coisa nova, né? Produziram diversos protótipos para atender essa demanda. Então, o que eu vi, né, e essa palestra me ocorreu, na verdade, quando a gente estava fechando a programação da JAC, eu fiquei pensando que seria interessante a gente ter essa reflexão específica sobre isso, porque a gente vem pensando sobre os diversos efeitos prejudiciais à saúde física, à saúde mental, enfim, à economia, em diversos aspectos, e é, sim, uma grande situação-problema, como o Hernando colocou mais cedo, e a resolução dela se dá de diferentes formas, e a gente ainda não encontrou todas elas, a gente ainda está tentando encontrar formas de contornar os problemas criados pela pandemia, mas o que eu queria trazer aqui era uma reflexão em termos de que a pandemia também ela pode ser considerada uma situação problema que gera respostas, novas respostas criativas, que removem a situação aversiva que foi criada, as diversas situações aversivas. Então, dentro do aspecto econômico, né, se você pensar, as pessoas que não perderam o seu trabalho, que elas conseguiram migrar para o teletrabalho, elas tiveram que se adaptar a certas rotinas. Nem todo mundo tinha intimidade com o uso dessas tecnologias, né? Tiveram que aprender comportamento novo, tiveram que ir pesquisar, tiveram que consultar alguém, pedir ajuda e aprender a usar as novas tecnologias para poder dar continuidade ao seu trabalho. Mas as pessoas que não tinham como permanecer no seu trabalho, que foram demitidas ou que trabalhavam com serviços que precisavam ser feitos presencialmente, essas pessoas tiveram que, de alguma forma, se reinventar. Foi uma necessidade de sobrevivência, de eu preciso ter alguma renda e o meu trabalho não é possível e não tenho previsão. Né? O que eu posso fazer? Então, por exemplo, os vendedores começaram, qual é a coisa que todo mundo precisa agora? Ninguém precisa agora de fone de ouvido, de balinha, de não sei o quê. Não, vamos vender máscara, né? Uma outra coisa que me ocorreu aqui em Belém, sempre me incomodou muito a dificuldade de encontrar delivery de coisas que não sejam comida, né? Sempre quando eu quero comprar alguma coisa, ou eu tinha que ir a uma loja física daqui comprar, ou comprar pela internet de fora e esperar o correio, a transportadora entregar. E eu vi as lojas, para poder continuar mantendo as suas vendas, se adaptar a esse cenário e começar a oferecer o serviço de delivery, né? O serviço de entrega que não tinha antes, que já poderia estar em exercício, que já teria uma demanda, tipo eu faria esse tipo de compra online para receber em casa de uma loja da mesma cidade, mas talvez essa demanda não fosse assim tão alta. Agora que ela se tornou alta, as pessoas, as empresas, as lojas e até mesmo as pessoas, né, autônomas que vendem quentinha, que vendem alguma coisa assim, tiveram que se adaptar. Até mesmo entrega de máscaras na residência, né, que para as pessoas que estavam realmente totalmente isoladas dentro de casa. Eu lembro que eu vi uma reportagem, eu acho que foi daí que, quando eu lembrei dessa reportagem que eu tive a ideia de falar sobre isso nessa palestra, de um rapaz que ele montou uma empresa de locação de moto, né, para as pessoas poderem trabalhar, que não tinham moto, poderem trabalhar como motoboy fazendo entrega, já que esse setor de delivery aumentou exponencialmente durante a pandemia. Então, a pandemia ela tem efeitos terríveis para a saúde física, para a saúde mental, para a sobrevivência de um modo geral. Porém, as pessoas têm variados repertórios.
Algumas pessoas realmente, por questões de saúde mental anteriores, pela vulnerabilidade social, por vários fatores que essa pessoa já passava muitas dificuldades, isso não quer dizer que porque veio a pandemia ela tem que ter o brilhantismo, digamos assim, de sair com um coelho da cartola e criar uma coisa nova e ser bem sucedido em relação a isso. Não é isso. Nem todo mundo tem condições de fazer essa variabilidade, de ter essa flexibilidade. Mas quem tem os pré-requisitos pôde encontrar aí uma forma de criar novas coisas, né? Assim como teve muita empresa que faliu, teve muita empresa nova de prestação de serviços que aumentou, né? O número de cadastro de novos MEI foi bem maior do que o do ano passado, por exemplo. Então, a pandemia, assim como ela desestruturou o funcionamento normal da sociedade, ela criou novas demandas e que, com o passar dos meses, as pessoas, as empresas, o setor econômico foi encontrando formas de atender essas novas demandas, de abrir mão daquelas demandas antigas que já não estavam mais sendo sustentadas, né, foram suspensas, ou enfim, e atentar para essas novas demandas, como uma forma de se reinventar, de flexibilizar as suas habilidades, né, e produzir coisas novas. Porque o ser humano ele é muito diverso. E por mais que a gente tenha um sistema que não permita, por exemplo, o ócio criativo, que a gente não consiga mesclar atividade de trabalho, educação e lazer, todo numa coisa só, todos nós temos uma história que é permeada por todas essas coisas. Então, a gente pode ter uma profissão, mas a gente é muito mais do que aquela profissão. Ninguém nasceu e começou já a fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, e tudo que essa pessoa é capaz na vida é aquilo que aquela profissão dela permite, né? Todo mundo tem uma história pelo seu convívio social em diferentes ambientes, no ambiente da família, dos amigos, dos lugares onde frequenta, e tudo isso gera variabilidade comportamental. Tudo isso gera pré-requisitos para que, diante de novas situações, problemas, a gente possa ter essa flexibilidade, né, de aproveitar repertórios que a gente tem de fora da nossa situação de trabalho e integrar isso de alguma forma que produza uma resposta nova. E essa resposta nova pode, inclusive, ser uma resposta que gere uma nova fonte de renda. Então, apesar dos pesares, para algumas pessoas, talvez a pandemia tenha aberto novas oportunidades que, quando não havia situação, problema vigente, apesar das pessoas terem os pré-requisitos, não havia estímulo que levasse essas respostas a se recombinar. Então, quantas pessoas não são habilidosas em diversas coisas, têm gostos variados, mas elas não sabem como juntar essas coisas e produzir algo que possa ser rentável, algo que possa ser relevante para ela de alguma forma. Muitas vezes isso não acontece porque não existe demanda, porque não existe uma situação, problema, que faça emergir a recombinação. A recombinação, ela não vem do nada, ela vem do arranjo do ambiente. E era basicamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. Muito obrigada. E cadê o Hernando? Estou aqui. Muito bom, Rubinei. Excelente palestra, trouxe muita coisa para a mesa, né? Como eu falei lá no começo, a Rubinei me orienta, né? Então, ela já me orientou aqui, falando da fuga. De fato, complementa muito bem o que eu estava falando ali. Eu estava pensando em fuga mais de fugir e fazer outras coisas, mas você pode resolver um problema por fuga e esquiva, né? Que é exatamente a tua tese, né? Então, a gente já construiu uma coisa juntos aqui, né? Quase uma reunião de grupo de pesquisa, só que pública. Então, muito bom, Rubinei, muito bom. Temos um tempinho aqui, então eu vou aproveitar para fazer uns comentários, né? Primeiro, gostei muito da tua retomada do Domênico de Massi. Acho que é um cara que na criatividade a gente tem que estudar, na análise do comportamento principalmente, né? E ele fala um negócio fundamental, porque a gente, nos nossos protocolos experimentais, né, falando de pombo e rato, a gente não trabalha muito, que é ter o tempo
para se dedicar à criatividade, né? O nosso sujeito experimental, a gente tem um tempo dele, a gente coloca uma sessão de 1 hora, tá aqui o teu tempo, vai. Agora, no mundo real, né, principalmente no mundo que a gente vive, capitalista, de produção, de alto desempenho, não sobra tempo para nada, né? Isso conversou muito, eu fiquei aqui pensando com aquilo que eu tinha falado lá, a gente ter tempo para perceber que o problema é um problema, né? Muita gente nem tem tempo para isso. Imagina, então, tempo para pensar numa solução, né? Mais tempo ainda que muitas pessoas não têm, outras pessoas da vida, de contingências e tudo mais. Então, acho que é uma boa medida, né? A gente pensar o tempo como necessário para tanto entender o problema como agir sobre ele, né? A gente pega lá na Grécia Antiga. A Grécia era aquele celeiro de ideias, filosofia, arte, literatura, esporte, mas porque na sociedade deles, os gregos tinham a democracia plena, né? Tinha aquela camada de trabalho escravo que permitiam aos filósofos lá fazerem suas escolas, as primeiras e tudo mais, né? Então, essa é uma relação curiosa, né? Entre trabalho e o tempo que a gente tem para a criatividade. Eu achei fundamental, você colocou, e a relação que você fez com o trabalho como uma empreitada criativa, né? Porque, de fato, se você vai lá, Vale do Silício, as grandes empresas, startups, é tudo isso, né? É uma forma de transformar criatividade e inovação em trabalho, em produtos, né? Em técnicas, em coisas que a gente pode vender, em serviços. E, novamente, precisa de tempo também, né? Isso me lembrou, só para encerrar os comentários, para não tomar todo o tempo, que já está acabando, me lembrou que o pessoal da sociologia da empregabilidade, uma sub-ramo da sociologia, fala muito que os empregos do futuro que a gente vai ter são os empregos justamente que tem tempo para ser criativo, né? Que exigem criatividade. Porque a maioria desses empregos, como tu falou, que são mais... que tem um algoritmo simples, né? Você entra lá, faz A, B, C e sai, já estão sendo substituídos e vão ser ainda mais por tecnologias automatizadas, né? Cobrador de ônibus, né? Lembra o cobrador? Eu fiz várias amizades no Guamá Conselheiro, indo para a FPA. Eles estão sendo extintos, né? Em Goiânia não tinha mais, em muitos lugares não tem, porque basta uma catraca que faz o trabalho que antes era uma pessoa, isso, chão de fábrica, né? Pensa lá no Charlie Chaplin, tinha aquele monte de gente trabalhando no chão de fábrica, hoje são 10 braços mecânicos e um cara que entende do aparato que fica lá fiscalizando e dando a manutenção. Então é interessante pensar nisso, essa valorização que a criatividade vai ter no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo esse paradoxo, que a gente não tem tempo para pensar, né? Exceto algumas profissões. Muito bom, Rubinei. E é isso, então. De perguntas, o povo está satisfeito. Temos aqui a sua fala. Quer que eu dê um comentário final? Um abraço para a galera? Ou a gente já coloca o próximo palestrante? Que a gente tem o dia cheio, muitos tópicos. A gente vai bater um papo ainda, né? No final, espero. Então, o Domênico, há mais de 25 anos atrás, ele já vinha falando que como que ele entendia que seria o trabalho no futuro, né? E ele fala justamente isso que tu está pontuando, de que pela tendência, pelo avanço da tecnologia, a tendência é que todo o trabalho mecânico seja substituído por máquinas e que restaria ao ser humano somente o trabalho intelectual. Uns 25 anos atrás, assim, sei lá, quando foi que eu entrei em contato com a primeira vez, né? Eu não estava nem na faculdade ainda, a primeira vez que eu li alguma coisa sobre o ócio criativo, estava no colégio ainda, e eu lembro que eu achei o máximo, né? A ideia porque eu pensava, eu via as pessoas trabalhando, eu via os meus professores reclamando do trabalho, das condições de trabalho, e notícias, e tudo, o trabalho sempre parecia uma coisa horrível, né? Parecia que eu ia sair da escola, que eu gostava muito de estudar, ia para uma realidade horrorosa, que é a realidade de só trabalha, 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 e desesperado para chegar o fim de semana e me livrar do trabalho. Então, quando eu vi essa proposta dele, eu achei sensacional, eu pensei, nossa, eu gostaria muito de viver isso na minha vida, mas na época me parecia muito utópico, essa ideia de o trabalho mecânico ser delegado para as máquinas e o ser humano ter só o trabalho intelectual. Mas hoje, com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente, né, da informática, a gente está vendo justamente isso. A gente está vendo a substituição do ser humano pela máquina, pela automatização, pelos softwares, pelos aplicativos, cada vez isso é mais presente na nossa vida, essa fusão do homem-máquina na sociedade. E a gente parece que realmente existe uma possibilidade da gente se dedicar ao trabalho intelectual. Existe a viabilidade, né, em termos do avanço da tecnologia. Agora, em termos de compreensão de como funciona o trabalho para as pessoas que tomam essas decisões de quem é que trabalha intelectualmente, né, da valorização da intelectualidade do trabalhador, não necessariamente está acompanhando já isso, né? Eu até vi uma entrevista do Domênico falando sobre essas questões da pandemia,
onde ele fala que quando começou a surgir a banda larga, a tecnologia da informação, ele achava que as empresas iam tudo migrar para home office, que agora isso é possível, né? Dá para as pessoas trabalharem em casa e se comunicarem com a sua empresa, com os outros funcionários. E aí ele ficou decepcionado que isso não aconteceu imediatamente, né? Que existem alguns lugares onde isso acontece, mas que não viralizou da forma que ele esperava que fosse acontecer, porque não é a questão apenas da possibilidade, né? Mas de quem controla isso, enxergar o valor disso, né? Que você ganha mais tendo um profissional que ele pode ser um aliado na construção desse serviço, desse produto, a partir do momento que você investe na qualidade de vida do profissional, né? Para que ele possa gerir o seu trabalho de uma outra forma e variar o seu ambiente. Então, acho que cabe a gente que estuda essa área também fazer esse link, né, para a parte, sair da pesquisa básica, fazer esse link para a parte aplicada, para que isso possa ter um impacto maior, mais amplo na sociedade, ampliar essas discussões a respeito do papel da criatividade nesse novo modelo de trabalho que a gente vê acontecendo. Muito bom. É bem isso, e me lembrou também de novo os sociólogos da empregabilidade, que eles falam que nesse futuro, né, dos trabalhos manuais serem substituídos por trabalhos de máquinas, as profissões que vão ser mais valorizadas, vão ter possivelmente melhores salários, desse exercício de futurologia, são, olha quem? As de humanas. Por quê? Porque as de humanas, você está lidando com ser humano, sociologia, um algoritmo, uma inteligência artificial, como a gente tem e a gente vislumbra nos próximos 20, 30 anos, não chegam lá. Mas, como a Rubilene falou, quando a gente era criança, toda essa automatização era muito ficção científica, chegou. E aqui é a mesma coisa, nesse momento de transição que a gente está, por exemplo, psicólogo, como um algoritmo, uma inteligência artificial vai lidar com a situação clínica, né? Cada demanda individual, do problema, de conhecer a história, não tem ainda, tipo, não vislumbra isso. Então, essas serão as profissões que serão privilegiadas nessa transição, né? Olha, a gente está bem. Pela primeira vez, a gente pode dizer que as ciências humanas estão legais, né? Nesse contexto. E olha, tem umas perguntas aqui que surgiram, Vilene. Opa! Temos do Pedro Cabral, ele manda. Rubi, nesse cenário de perda de reforçadores e punidores positivos, o padrão de resolução de problemas se modifica? Como isso pode se relacionar com a forma que pessoas estão se relacionando com a pandemia? Se isso se modifica? Bom, se modifica em termos de que você tem novas contingências, então é claro que o padrão comportamental das pessoas mudou, de forma diversificada, não houve uma mudança com uma direção única, né? Assim como teve as pessoas que têm um entendimento do que é a pandemia, quais os efeitos para a saúde das pessoas e a importância de você, enquanto membro da sociedade, fazer a sua parte, aderir ao distanciamento social, etc. Tem as pessoas que se preocupam muito, e elas não estão necessariamente erradas em se preocupar com as suas questões individuais, e que furaram o distanciamento, não usaram máscara, alguma coisa assim, porque a prioridade delas era resolver as situações problema ali da vida delas, né? Já que a gente colaborar com o esforço coletivo é um trabalho de formiguinha, que se todo mundo fizer o seu trabalho de formiguinha, a gente consegue esse resultado que é benéfico para todos. Mas às vezes uma pessoa, ela não, dependendo da sua história, ela não vê função dela fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Ela pensa, mas que diferença faz eu fazer isso? Então, houve essa diversidade em termos de como as pessoas reagiram às situações aversivas diante dessas perdas de reforçadores e da adição de punidor positivo. Mas esses repertórios já estavam aí, né? Você tem uma mudança na configuração de estímulo, e aí isso evoca outras respostas. Você tem a diminuição da frequência de certas respostas que estavam sendo mantidas por esses reforçadores positivos que foram perdidos. Então, é claro que isso desce de frequência, isso gera variabilidade, né? Quando a gente tem a supressão de um responder que está sendo reforçado, seja por extinção, seja por punição, o resultado disso é a variabilidade. Outras respostas disponíveis já no repertório do sujeito, elas ressurgem, né? Então, a questão da criatividade durante a pandemia não necessariamente precisa vir de novos comportamentos, mas sim do rearranjo daquilo que já estava disponível, mas que as contingências não favoreciam a ocorrência desses repertórios. Muito bom. E teve uma observação muito pertinente para a gente pensar no mundo real, né? Trazer os problemas que a gente faz com ratos e pombos lá, né? Que a gente
treina um monte de coisa e o cara tem um problema ali no final para aquilo. Na vida real, a gente trabalha com múltiplos problemas, né? Tem problema na conta, tem problema no trabalho, tem problema familiar. Todo dia tem um problema novo. Depois a gente tem múltiplos níveis de problema um em cima do outro e a gente está se relacionando com isso o tempo inteiro, né? Certamente tem uma interação aí, né? A gente pode usar em chronic mild stress, né? Estresse acumulado crônico, certamente tem. Então, aqui para encerrar, a gente tem mais um comentário do André. Olha, essa questão da variabilidade produzida pela história pregressa de reforçamento me lembrou o filme Quem Quer Ser um Milionário. Já fica a dica para quem quiser assistir depois. Eu não conheço, não sou muito bom de filme, mas se tem relação com criatividade e variabilidade, já gostei, vou pôr na minha lista. É legal, certo, legal. Belém? Certo. Então, muito obrigado pela presença, excelente apresentação, trouxe muitos insights aqui, né? Eu já estou pensando em muita coisa que a gente já está construindo juntos, é legal num evento desse, a gente poder compartilhar e falar, né? Então, muito obrigado, Rubilene, pela sua palestra, a gente vai se encontrando no decorrer do evento, o Rubilene faz parte do evento, né? E agora, então, vamos para a nossa próxima palestra das 10, certo? Obrigadão, Rubilene. Falou.